A gente vai começar a parte de gerenciamento de resíduos em odontologia, tá? Então, para a gente começar a entrar na matéria em si, a gente vai falar um pouco dos conceitos. O que é resíduo? O resíduo é tudo aquilo que é sobra da produção, que não é aproveitado na produção, tá? Então, é como se fosse, se a gente for olhar no sentido grosso da palavra, é o lixo, né? É aquilo que a gente não aproveita, tá? Em qualquer processo, em indústria, em clínica, em qualquer lugar. O que a gente não aproveita é o resíduo, é aquilo que a gente descarta, tá? E o gerenciamento é a gestão, a administração. Então, se a gente for pensar que no mundo atual que a gente vive, a proporção de lixo que é produzida, né, produção de resíduo que é produzida é infinitamente maior que o número de habitantes, a gente tem que começar, aí a gente viu-se a necessidade de começar a gerenciar o processo, tanto de produção quanto de descarte desse lixo, tá? Por quê? O descarte, o armazenamento incorreto, tudo isso causa prejuízos tanto ao meio ambiente quanto à saúde da população, tá? Então, por isso surgiu essa necessidade. O gerenciamento de resíduos nada mais é do que a gente criar um programa, um protocolo para poder armazenar esses resíduos, aquilo que a gente não aproveita, e transportar e descartar de maneira correta, tá? Que não prejudique nem a população e nem o meio ambiente, tá? Então, é isso que o gerenciamento vai mostrar pra gente, como que a gente vai organizar e administrar esse processo de descarte, tá? E aí foi criado um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que é esse PGRS, tá? Para resíduos em geral, resíduos sólidos em geral. Através dessa lei, 12.305, foi implantada em 2010, e todos os tipos de estabelecimento que tem algum tipo de formação de resíduo, clínicas, indústrias, lojas, o comércio em geral, até a limpeza pública, tudo tem que seguir esse plano de gerenciamento de resíduos, tá? E aí ele tem que ser elaborado por um profissional capacitado, né, um profissional que saiba, que esteja a par de todas as etapas desse plano, desse programa. E o que ele vai fazer é controlar os processos produtivos, tá? Porque se a gente vê que a gente começa a controlar desde o início da produção, a gente consegue diminuir a produção de resíduos e a gente consegue gerenciar melhor para onde esse resíduo vai, onde ele vai ser armazenado e onde ele vai ser depositado no final do processo. Vocês já vão entender por que a gente vai falar sobre isso, por que isso é importante para vocês na clínica, tá, gente? E aí esse plano, ele veio para diminuir, primeiro, a poluição, o desequilíbrio do meio ambiente, da fauna, da flora, dos animais, das plantas, das árvores, do meio ambiente em geral, da água, do solo, tá? E também diminuir o risco para a nossa saúde, tá? Porque é o meio que a gente vive. Então, se acaba que prejudicando o meio ambiente, consequentemente vai prejudicar a nossa saúde, tá? E aí, a ordem de prioridade na gestão do gerenciamento, como eu disse, ele começa do início da produção dos resíduos, tá? Então, as duas etapas que a gente prioriza são as duas primeiras, que é prevenir a geração e minimizar a geração de resíduos, tá? Como que a gente faz isso? Através de uma tecnologia mais evoluída, utilizando matérias-primas que às vezes podem ser reutilizadas, evitando o desperdício mais importante, porque se você tem o desperdício de matéria-prima e o desperdício de produção, você vai perder mais material, vai criar produzir uma quantidade maior de resíduos, tá? Então, essas duas são as etapas que o plano de gerenciamento de resíduos prioriza, que é a minimização da geração e a prevenção, tá? Quanto menos a gente produzir, menos resíduos a gente vai gerar,
tá? Então, sempre evitando o desperdício e controlando o uso de matéria-prima, aquilo que vai ser utilizado como matéria-prima, o tipo de tecnologia que vai ser usada, tá? O reaproveitamento também é uma etapa importante. Tudo aquilo que a gente consegue reciclar, a gente vai reciclar. Por isso que é muito importante a coleta seletiva, tá? Isso está ajudando a diminuir muito o número de resíduos, porque tudo aquilo que a gente consegue aproveitar, em vez de ir para o lixo, vai servir para a gente de alguma outra forma, em alguma outra produção, em algum outro momento, tá? E aí depois ele é tratado, né, quimicamente ou fisicamente, o lixo é tratado, aquilo que não é mais, que a gente não consegue reaproveitar, que a gente não consegue reutilizar, ele vai ser tratado para que ele possa ser descartado de uma maneira ideal. Por exemplo, um lixo infectante, que é o lixo que a gente mais gera dentro de uma clínica, dentro de um consultório, ele tem que ser descartado e armazenado em um local adequado, porque é um grande risco para a saúde pública, tá? A gente vê hoje, por exemplo, que eles falam de lixo radioativo, não sei se vocês viram a reportagem do Chernobyl lá, quanto tempo está fazendo, e até hoje a saúde das pessoas é afetada pelo lixo radioativo, tá? Então, o lixo, todo lixo, principalmente esses lixos que a gente fala, esses resíduos que são mais os resíduos infectantes, mais específicos, né, que são produzidos em lugares específicos, eles têm que receber um tratamento que também é específico, tá? Para que ele possa ser descartado. E aí a disposição final, em aterros, minas, poços, armazéns, isso a gente vai ver mais para frente, mais detalhado, vai ser de acordo com o tipo de resíduo, tá? Então, a gente vai ver agora a classificação. Os resíduos, a gente tem 4 tipos de classificação para os resíduos, tá? Isso não quer dizer, às vezes, um resíduo, por exemplo, um resíduo seco, não quer dizer que ele não possa ser classificado como um resíduo orgânico ou inorgânico, tá? Ele pode ter, nessas várias classes, a gente pode ter mais de uma característica para cada resíduo, tá? Então, a primeira classificação dos resíduos que a gente faz a divisão é de secos e molhados, tá? Geralmente o lixo seco é garrafas, vidro, alumínio, papel, tudo aquilo que não tem umidade, tá? O lixo molhado, o resíduo molhado, qualquer tipo de alimento, geralmente os alimentos têm umidade, né? E a gente vê também, por exemplo, lixo, se a gente for olhar na nossa casa, o lixo do banheiro, por exemplo, geralmente é um lixo molhado, porque cotonete, algodão, papel, fio dental, tá? Não quer dizer que ele tem que ter líquido, mas ele tem que estar úmido, ele tem que ter um certo tipo de umidade. Até isso, a gente separar o lixo seco do molhado já ajuda na hora da reciclagem, tá? Por mais que não queira separar em alumínio, papel, vidro, só de separar em seco e molhado já ajuda na hora da reciclagem, tá? A segunda forma de classificação, de acordo com a composição química, ele pode ser orgânico ou inorgânico, tá? E aí os orgânicos a gente vê também qualquer tipo de alimento, resto de alimento, classificado como resíduo orgânico. E também o que a gente vê aí que da varrição, né, das ruas que a gente fala, folhas, restos de galho, flores, tá? Por mais que esteja seco, também é considerado como lixo orgânico. E o lixo inorgânico é a maior parte do lixo que a gente produz. Papel, vidro, metal, alumínio, tá? Tudo isso. E aí vocês percebem que os restos de alimento, por exemplo, eles são classificados tanto como lixo orgânico, tanto como lixo molhado, tá? Então não é regra, não quer dizer que ele só tem uma classificação. A gente pode dar mais de uma característica para ele. Ele pode ser classificado também de acordo com a origem, tá? Então a gente tem o lixo domiciliar, geralmente é um lixo mais comum. Hoje a gente vê que muita gente tem feito a
a separação, né, do lixo para coleta seletiva. A gente tem o lixo comercial, que é muito parecido com o domiciliar, tá? Além de papel, todo tipo de papel, alumínio, vidro, a gente tem também muito lixo orgânico, tá? Restos de alimento. Todo estabelecimento comercial tem uma área, né, de lanche, mesmo que não tenha, sempre tem um tipo de lixo assim. Os lixos, os resíduos agrícolas, tá? Geralmente é o que sobra de produção, sobra de plantação, insumos agrícolas, tá? Se a gente for pensar, a maior parte é orgânica, mas a gente tem também as embalagens do que é usado dos produtos que são usados na produção agrícola, né? Muito agrotóxico, embalagem de agrotóxico, que é altamente tóxico, então tem que ser descartado de uma maneira especial, tá? Então não é só, a gente acha que às vezes os resíduos agrícolas são só a parte mais orgânica, e não é, tá? Tem muita embalagem também. Os resíduos industriais, que também são muito parecidos com os resíduos comerciais. A gente tem os resíduos de varrição, que é tudo aquilo da limpeza pública, né? Tudo que resta da limpeza pública, todo tipo de lixo em geral. O Brasil tem tudo, né? Porque a gente joga tudo na rua, tem mania de poluir. E também restos de folhas, galhos de árvores, tá? A gente tem os lixos especiais, geralmente pilha, celular, alguns animais mortos também são considerados lixos especiais. A gente tem os lixos hospitalares, que é o que a gente vai priorizar, tá? A maior parte dele é composta por lixo infectante. E a gente tem os entulhos, que é o que sobra de obra, tá? Tijolo, cimento, entulho em geral, que sobra de obra, tá? E a última classificação, de acordo com o risco que esse resíduo causa para o meio ambiente. Tá? Então, a gente separa em duas classes, classe 1 e a classe 2. A classe 1, geralmente, são aqueles resíduos que causam perigo, tá? Para resíduos perigosos, causam perigo para a nossa saúde, podem causar acidentes também de trabalho. E os resíduos de classe 2 são aqueles que são os resíduos não perigosos. Nessa classe 2, esses resíduos não perigosos, eles são subdivididos em classe A, classe 2A e classe 2B. Classe 2A, a gente fala que é o lixo não inerte, é o resíduo não inerte, é aquilo que não fica muito tempo no meio ambiente, que não demora muito a degradar, tá? Então, a gente pode ter, nessa classe A, a gente pode ter tanto aquele lixo que pode ser reciclado, tanto lixo que não pode ser reciclado, não tem como ser reciclado. E a classe 2B são os lixos inertes, que a gente fala, é aquilo que fica muito tempo no meio ambiente para se decompor, geralmente borracha, pneu, tá? Aqueles materiais que demoram anos e anos para se decompor, tá? Que vai ficar gerações e gerações. Também tem a forma especial de ser descartado, tá? A gente vai ver tudo isso aí mais para frente. Então, geralmente, os resíduos perigosos, os resíduos não perigosos, que é a classe 1, eles podem ser recicláveis ou não recicláveis. E os resíduos perigosos, a gente vai dividir também, tem as formas de identificar esse lixo, tá? Lixo tóxico, lixo infectante, lixo pérfuro-cortante, a gente vai ver agora isso aí, tá? É o que a gente vai priorizar mais, que é o que a gente está mais em contato no nosso dia a dia. Então, se a gente for parar para pensar, os resíduos do serviço de saúde, que são os resíduos que a gente está em contato no nosso dia a dia, são chamados de RSS, eles representam hoje em dia 2% só do lixo total, que é de 150 mil toneladas que é produzido por dia de resíduos. Se você for parar para pensar, é uma margem muito pequena, tá? E dessa margem de 2%, de 10 a 25% apenas causam risco de infecção,
acidente pérfuro-cortante, tá? E mesmo assim, é o que a gente dá maior atenção, tá? É o que chama mais atenção da saúde pública, do programa de gerenciamento de resíduos. Por quê? Quando o resíduo infectante, por exemplo, o resíduo tóxico, o resíduo radioativo, ele pode ser em proporção pequena, mas o mal que ele causa é muito grande, o acidente que ele pode causar é muito grande. Então, por isso, essa atenção que a gente dá, tá? Apesar de ser uma parcela ínfima, vamos dizer assim, do lixo total que é produzido, da quantidade total de resíduos que é produzido por dia, tá? Então, esses resíduos do serviço de saúde são os resíduos gerados a partir do atendimento à saúde, tá? Pode ser a saúde humana ou a saúde animal, tá? Do mesmo jeito, a gente vê em clínicas veterinárias, do mesmo jeito tem os resíduos pérfuro-cortantes, tem os resíduos infectantes, da mesma maneira, tá? E não só nos estabelecimentos de saúde. A gente vê, por exemplo, estudos de tatuagem, hoje em dia manicure, por exemplo, a gente, né, que esteriliza os alicates, qualquer farmácia, laboratório, tá? Os resíduos de saúde geralmente é tudo aquilo que está ligado ao atendimento da saúde humana, não necessariamente tendo que ser numa clínica, tá? Tem muita gente que faz atendimento domiciliar. A gente vê nessas cidades menores, que às vezes a pessoa não tem como ir, o médico vai atender em casa, ela não tem como ir até a unidade de pronto atendimento, o médico atende em casa. E ali também é gerado resíduo. E esse resíduo que é gerado, se for um resíduo especial, se for um resíduo que a gente vai ver as classes direitinho, se for um resíduo infectante, ele tem que ser descartado de maneira especial, tá? Esses resíduos, eles têm algumas características peculiares, tá? Vocês têm que gravar bem esses símbolos aí agora. Eles podem ser infectantes, tóxicos, radioativos e por isso eles necessitam de um manejo adequado, tá? Um manejo especial aí, tanto que tem um programa de gerenciamento de resíduos da saúde, específico para resíduos da saúde, tá? Tamanha atenção que a gente tem que dar para isso aí. Esses resíduos gerados em ambiente de atendimento odontológico, ele pode ser tanto dentro do ambiente da clínica, pode ser durante o atendimento ou fora do atendimento, tá? Às vezes a gente não está dentro de um consultório, dentro de uma clínica, a gente não está necessariamente atendendo o paciente, mas a gente está tendo produção de resíduo ali. Pode ser dentro do processo de esterilização e pode ser fora do ambiente clínico, tá? Banheiro, cozinha, mesmo que não tenha cozinha, sempre tem uma área onde vocês fazem refeição. Escritório, a própria recepção, tá? Não é porque é o escritório que ele está sendo produzido só resíduo comum que a gente fala, papel, enfim, o que é produzido de resíduo de lixo em escritório. Não quer dizer que isso não seja englobado no resíduo de saúde, tá? No ambiente de atendimento à saúde é considerado resíduo de saúde, tá? E aí a gente tem 5 grupos dentre esses resíduos de saúde, resíduos de serviço de saúde. Então, eles são classificados. O grupo A é o resíduo biológico, o grupo B é o resíduo químico, o grupo C é o resíduo radioativo, o grupo D é o semelhante aos resíduos domiciliares e recicláveis, tá? É o resíduo comum que a gente fala. E letra E, perfurantes e cortantes. Esse grupo C, o radioativo, tem alguns artigos que descartam esse tipo de classificação no ambiente odontológico, por exemplo. Vocês vão ver por que mais para frente. Tem alguns pesquisadores, alguns estudiosos que acham que não tem necessidade de ter essa ênfase no lixo radioativo dentro de um consultório. Mas se a gente for parar para pensar, a maioria dos consultórios, a maioria das clínicas, a gente tem aparelho de raio-x. Então, querendo ou não, tem o lixo radioativo, tá? Então, a gente tem
Para cada grupo a gente tem a identificação, tá? O símbolo de identificação. Geralmente esse primeiro símbolo aqui é para resíduo infectante, tá? E ele é usado também para resíduo pérfuro cortante. Geralmente essa caveirinha aqui é o lixo tóxico, tá? É o grupo B, resíduo químico que a gente fala. E geralmente eles colocam o símbolo de reciclável no lixo comum, no grupo D. Mas nem todo lixo comum é reciclável, tá? Então é só uma simbologia mesmo. E aí a gente tem aqui, ó, o esquemazinho. O grupo A, que são resíduos com risco biológico. O grupo B, que são resíduos com risco químico. O C são os radioativos e o D, os resíduos comuns. Aí faltou o E aqui, que são os resíduos pérfuro-cortantes. Geralmente eles têm a mesma identificação do grupo A, que são os resíduos com risco biológico. E aí eu coloquei essa escalazinha aí só para priorizar. A gente tem as cores, né? Eu nunca guardo o que é metal, o que é papel, eu nunca guardo isso. Mas só para a gente priorizar, ó, geralmente os resíduos ambulatoriais de serviços de saúde, geralmente é a cor branca, tá? A gente vê aquela sacola com lixo infectante, que a gente coloca o lixo infectante, geralmente ela é branco-leitosa, né? Mas nem sempre, isso não é regra, mas é uma forma da gente unificar, vamos dizer assim, a classificação, tá? E aí a gente tem resíduos que não são recicláveis na cor cinza, resíduos orgânicos na cor marrom, isso aí também varia. Então, o grupo A, que são os resíduos biológicos, substância infectante, tá? Não esqueçam esse símbolo. Geralmente, nesse grupo de resíduos, tem presença de material biológico. O que é o material biológico? Sangue. Então, por exemplo, a gaze com sangue, o algodão com sangue é considerado lixo biológico, é considerado infectante, tá? Vamos falar no nosso âmbito ali da odontologia. Dentes extraídos, às vezes pacientes, profissionais que fazem a parte de pério, às vezes vai fazer um aumento de coroa, aquela gengivazinha, tecido mole, fibra que ficou, tudo isso é considerado resíduo biológico, tá? Eles possuem maior virulência, maior infectividade, tá? E maior concentração de risco patógeno, por isso que a gente tem que dar uma atenção maior para ele, tanto ao armazenamento quanto ao transporte e à manipulação, tá? Então, eles têm que ser descartados no saco com aquela identificação de substância infectante, tá? Então, geralmente, essas bolsas, às vezes, de transfusão de sangue são descartadas em hospitais, por exemplo, lixo de risco biológico, resíduo de risco biológico, tá? Os fios de sutura, eles estão contaminados com sangue, então eles também são descartados em lixo infectante. Luva suja, gase suja de sangue, os dentes extraídos. Geralmente, isso também tem uma contradição aí. Geralmente, eles falam que aquele material que tem presença de sangue é considerado como lixo infectante. Tanto que, em alguns lugares, eles descartam, por exemplo, sugadores, microbrushes que não estão nitidamente sujos de sangue em lixo comum. Mas a gente viu que a saliva também é um transmissor, né? A gente pode contrair alguns tipos de doença pela saliva, tá? Então, tudo aquilo que teve contato com a boca, com sangue, com a boca do paciente, tudo aquilo a gente vai descartar no lixo infectante. E aí, geralmente, são usadas essas sacolas branco-leitosas, a gente tem de vários tamanhos, tá? O lixo tem que ser identificado sempre com a etiqueta, por mais que tenha a sacola, é bom a gente identificar por fora, porque a gente não vai ficar abrindo toda hora e olhando a sacola que está dentro da lixeira, tá? A gente tem de algumas outras cores,
mas geralmente a cor que eles priorizam é essa branca. E tem a sacola vermelha, só a título de curiosidade também, ela serve para descartar o lixo infectante, mas a gente usa mais geralmente para material de laboratório, tá? É onde a gente faz exame de sangue, de urina, e para bolsas de transfusão de sangue, tá? Que tem um alto risco de contaminação. Então, geralmente as sacolas vermelhas são usadas mais em hospital e laboratório. O tipo de lixeira padrão que a gente usa, geralmente ela tem que ser com pedal, ela tem que ser resistente ao tombamento, caso esbarre e ela tombe para o lixo não vazar. O volume tem que ser compatível com o volume do saco, é claro. Isso aí a gente vai ver também mais para frente, que a gente nunca deve ultrapassar a carga do saco para não ter algum tipo de acidente, tá? Pode acontecer do saco rasgar, tá muito pesado, e se essa substância toda contaminante, da hora do transporte, por exemplo, o saco rasgar e ela cair, vai ter a contaminação de todo aquele ambiente, tá? E geralmente ela fica do lado da lixeira comum, tá? Mais para facilidade nossa mesmo. Você ter que ficar transportando aquela substância, aquele material todo, geralmente a lixeira fica do lado da lixeira comum no consultório. Tá, então a gente tem as lixeiras mais modernas, né, que a tampa abre por sensor e com pedal, pode ser de plástico ou de alumínio, tá? Mas essas aqui, nunca, tá? Nem para lixo infectante e nem para lixo comum dentro do consultório, tá? Porque não é higiênico. Agora, para uma área comum, por exemplo, a cozinha, a área de escritório, tranquilamente. Para dentro do consultório, não, tá? Para lixo infectante, nunca. Para lixo comum também não é aconselhável. O grupo B, que é os resíduos químicos. Geralmente a gente descarta produtos inflamáveis, produtos tóxicos, tá? Produtos corrosivos. A gente usa, a maioria do material que a gente usa siliconas para moldagem, resina, revelador de raio-x, o próprio amálgama, a liga de amálgama, as cápsulazinhas que ficam, né? E a liga de amálgama que sobra, depois que a gente faz uma restauração em amálgama, tudo isso vai ser descartado no lixo, no grupo químico, nos resíduos químicos, tá? No lixo químico. E aí, esse tipo de resíduo também causa danos à saúde pública, tá? Ela pode contaminar tanto o meio ambiente quanto, por exemplo, se um lixo desse cai na água, por exemplo, além de contaminar a água, ela vai trazer prejuízos para a gente também, que consome a água, tá? Por mais que ela passe por todo um tratamento, tem a contaminação. Então, geralmente, os resíduos de amálgama, a maioria dos produtos que a gente usa vão ser descartados nos lixos químicos, tá? No lixo químico. Películas, a película de chumbo, essa partezinha prata que vem dentro do raio-x, da película de raio-x, revelador, fixador, os desinfetantes que a gente usa, degermantes, tanto a embalagem quanto o próprio produto a gente vai descartar no lixo químico, tá? São considerados resíduos químicos. E aí, geralmente, a gente tem também a identificação, usada essa sacola laranja, nem sempre a sacola laranja, tá, gente? A gente pode usar uma sacola comum, um saco mais grosso, identificando como sendo lixo tóxico e não misturando com outros tipos de resíduos, tá? Mas geralmente a cor da sacola é laranja, para identificar os resíduos tóxicos, tá? Geralmente, gente, as ligas de amálgama e restaurações, às vezes restaurações metálicas que a gente tira
de paciente, às vezes vai trocar o tipo de restauração. Isso aí a gente tem que descartar. Geralmente a gente tem que descartar num recipiente. A gente não vai pegar a liga de amálgama e jogar no saco direto. Nem o amálgama e nem a lâmina de chumbo da película de raio-x, tá? Sempre tem que ser condicionados em potes com tampa rosqueável para não correr o risco de ter algum tipo de... para ficar bem vedado, tá? E geralmente em potes de plástico. Eles priorizam o pote, não que você não possa descartar em pote de vidro, mas geralmente o pote de plástico ele corre menos risco de quebrar e de vazar o material que está ali. Então, geralmente a gente prioriza o descarte em potes de plástico. Não vai usar também um pote para cada resíduo que for descartado. Geralmente fica um pote na esterilização e vai descartando o resto de amálgama, a película de chumbo ali. E na hora que o pote já tiver com a sua capacidade, vamos dizer, 90% completa, a gente vai vedar bem aquele pote e descartar no saco de lixo tóxico, tá? Nunca potes de vidro. E aí, em relação a esse lixo tóxico, a gente tem que priorizar, por exemplo, a gente tem dois tipos de embalagem. A embalagem primária, que é aquela embalagem que está em contato com o produto, e a embalagem secundária, que geralmente é considerado lixo seco. A maioria, vamos supor, se a gente for comprar um desinfetante, o desinfetante vai vir na embalagem, no pote, mas ele não vai vir dentro de uma caixa. Então, aquela embalagem, ela teve contato com o produto, ela vai ser descartada no lixo químico. Mas, por exemplo, geralmente a maioria dos cimentos que a gente usa, materiais restauradores, eles vêm dentro de uma embalagem externa, vamos dizer assim, que é a embalagem secundária. Essa embalagem, como ela não tem contato com o produto, ela pode ser descartada em lixo comum, tá? Se não teve contato com o produto, ela pode ser descartada em lixo comum. A gente tem aí o grupo C, tá? Que é o resíduo radioativo. E aí é o que eu falei, tem muita divergência em relação ao lixo radioativo, aos resíduos radioativos produzidos numa clínica odontológica. Mas se a gente for parar para pensar, por exemplo, o avental de chumbo que a gente usa para proteger o paciente, ele está impregnado de radiação, de material radioativo, né? E se o avental de chumbo já estiver velho, já estiver com a película de chumbo danificada, ou rasgada, ou quebrada, a gente tem que descartar. Onde que a gente vai descartar? No lixo comum? Não, aí tem que ser no lixo radioativo, tá? Então, geralmente, como a gente não tem isso diariamente na clínica, nem no consultório, se acontecer da gente precisar fazer o descarte de algum desses tipos de material, a gente entrar em contato com a prefeitura, né, para saber como a gente vai fazer geralmente eles são esses resíduos radioativos, eles têm uma embalagem própria para fazer o armazenamento e o descarte final, tá? E aí a gente vai sempre identificar com essa etiqueta aqui, tá? Geralmente esses tambores, tá vendo? Que eles ficam bem vedados e aí a gente não tem esse material radioativo, ele não escapa. E aí os resíduos comuns, que a gente também gera muito resíduo comum no consultório odontológico, tá? Geralmente dentro do consultório, o que a gente considera resíduo comum? Papel toalha, guardanapo, essas coisas que a gente vê que não tem muita infecção, tá? Mas geralmente o resíduo comum, ele é gerado fora do atendimento, fora do consultório, tá? Que é o o lixo todo que a gente produz na cozinha, nas áreas comuns que a gente fala, na recepção, nos escritórios, nas áreas administrativas, tá? É o papel, o resto de alimento, embalagens de alumínio que não tenham sido usadas para acondicionar material odontológico, tá? Resíduo comum, resíduo geral que a gente quer comparado ao lixo residencial que a gente produz, ao resíduo residencial, tá? E aí, geralmente, a gente usa essa identificação, que é
daquilo que pode ser reciclado e também o que não pode ser reciclado, tá? Nem todo lixo comum ele é passível de ser reciclado. E aí a lixeira pode ser, geralmente a gente prioriza tanto para a cozinha quanto banheiros e consultórios, geralmente o lixo com pedal e com tampa, tá? Porque a higiene é maior. E nas áreas de recepção, escritórios, áreas administrativas em geral, não tem problema da lixeira ser aberta, porque geralmente é papel, borracha, lápis, caneta, o que a gente descarta ali, tá? E aí, a gente tem as várias formas de descartar. A gente tem, hoje em dia, porque a gente vê muitas lixeiras com as cores diferentes para fazer a separação, a coleta seletiva, né? Mas geralmente no saco de lixo comum mesmo. E aí, aqui, ó, até coloquei a embalagem, tá? O tubo que vem, por exemplo, com a silicona, ele é descartado no lixo químico, mas a caixa, a embalagem externa, a embalagem secundária, não, no lixo comum. E por último, a gente tem os resíduos infectantes, perfluorocortantes, perdão, que também não deixam de ser infectantes, tá? Tanto que eles também são identificados com a mesma identificação do grupo A. Então, geralmente é um material que tem risco de perfurar e de cortar. Lâminas de bisturi, agulhas de sutura, agulhas anestésicas, tubetes, essas pontazinhas aqui, geralmente que a gente usa, né, nessas seringas Centrix, o lixo perfluorocortante, ele pode ser contaminante ou não, tá? Geralmente essas pontazinhas que a gente usa para inserir o material na cavidade, ionômero, seja lá o que for, a gente corre risco de furar. Se manuseando no lixo comum, por exemplo, a ponta é fina, corre risco de furar, mas não necessariamente ela está contaminada, tá? E mesmo assim ela é descartada no perfluorocortante. E aí, as agulhas, anestésicos em geral, tá? E aí a gente tem, não precisa falar, né? A gente tem a caixinha, depois a gente vai aprender a montar, se alguém não souber. Tem também o limite, tá? A capacidade máxima da embalagem. A gente não pode ultrapassar essa capacidade, porque a gente pode gerar risco para quem vai transportar, para quem vai armazenar esse tipo de resíduo, tá? E aí depois a gente tem a travazinha de segurança, fecha e tem uma coleta especial de resíduos infectantes que vai passar para recolher. Tá, então depois a gente vai ver isso aqui mais especificamente, a forma de armazenamento, que é o armazenamento interno que a gente fala. A gente vai ver mais para frente isso com mais detalhe, tá? Geralmente os lixos infectantes do grupo A são descartados nessas sacolas brancas, tá? E aí a gente tem as sacolas vermelhas, que são específicas para bolsas de transfusão e para materiais usados em laboratório de análise, tá? Sempre identificadas com essa etiqueta. O grupo B, que é o resíduo químico, a gente pode descartar, a gente pode armazenar internamente dentro daqueles sacos plásticos laranjas, com a identificação também do resíduo químico, tá? Mas geralmente o armazenamento final ele é feito nesses galões, nessas embalagens específicas, tá? O lixo radioativo, né, também tem a embalagem específica. Os resíduos comuns, saco de lixo comum, e o perfluorocortante na caixinha própria para resíduos perfluorocortantes. E aí a gente vai ver também mais para frente que é muito importante assim que a gente for armazenar internamente esses resíduos no consultório ou na clínica, vedar bem o saco, tá? Se precisar colocar mais de um saco, se estiver muito pesado, ver que tem o risco de furar ou rasgar, sempre colocar um saco por fora para proteger, tá? E sempre identificar, porque quem vai fazer o transporte externo desse tipo de resíduo, eles nunca vão saber o que está ali dentro. Então, a gente tem sempre que identificar, tá? Então, a gente vai entrar na parte de gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde,
tá? Qual que é a importância do gerenciamento de resíduos? O gerenciamento correto de resíduos, como já foi falado, ele garante a nossa segurança, a segurança da equipe profissional dentro do consultório, dos pacientes também, de toda a equipe que trabalha com a gente, desde secretária até pessoal da limpeza, e do meio ambiente também, né? E, consequentemente, de toda a população mundial. Como a gente falou, se o lixo contaminante, por exemplo, é descartado juntamente com o lixo comum, além dele causar, além de ter o risco de ter algum acidente perfuro-cortante ou contaminação da equipe que transporta, do ambiente onde ele onde tem a disposição final, onde ele ou em aterros ou lixões que a gente fala. Então, por isso que a gente precisa separar para ele ter a destinação correta dele, tá? Separadamente. E aí foi criado esse programa de gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde, né? Que é um documento onde tem o protocolo de manejo dos resíduos de saúde. Então, se vocês entrarem no site, o próprio site da Anvisa, por exemplo, a gente acha o manual completo do programa, tá? Pelo que eu vi, é o mais atual. Então, esse programa tem os passos, né, da implementação de toda a equipe que vai fazer parte do processo de atuação e de administração desse programa, tá? E ele, como eu falei, ele tem a colaboração de todos os membros da equipe, tá? Pode começar desde a administração, às vezes uma clínica maior, a gente tem várias secretárias, vários dentistas, vários auxiliares, e tem a parte administrativa. Quem que vai participar do programa de gerenciamento? Quem que vai ser responsável por aplicar o programa dentro da clínica? Quem que vai ser responsável pelo transporte, pelo armazenamento interno? Tá? Então, quem vai ser responsável pela segregação do lixo, pela redução da produção de resíduos? Toda a equipe, cada um responsável pela sua parte, tá? E aí a gente tem os aspectos internos e externos, porque a gente tem desde a segregação e o armazenamento, o acondicionamento interno, que é dentro do ambiente de trabalho, e também a coleta, o armazenamento externo, tá? O transporte e o armazenamento externo. E ele vai da geração até a disposição final. Tá? Então, da geração de resíduos até a disposição final, a gente vai ver que tem várias etapas. E aí, de acordo com o lugar onde esse programa é aplicado, ele tem as suas peculiaridades. Tá? Quais são os objetivos do programa de gerenciamento de resíduos? Primeiro, conscientizar a equipe do risco do manejo de resíduos sólidos, de resíduos do serviço de saúde e do impacto ambiental, tá? Então, quando a gente não sabe aquilo, é como se a gente sabe aquilo que a gente está carregando e o cuidado que a gente tem que ter com aquilo. Hoje em dia, quando vocês olham para uma caixinha amarela, aquela Descarpac, sem saber o que está ali dentro, geralmente a gente não tem muito cuidado. A partir do momento que a gente sabe o risco que a gente corre de perfurar um dedo, de cortar, de às vezes pegar contrair uma doença, é muito grande. Então, a gente começa a ter mais cuidado com aquilo que a gente faz, tá? E também, a partir do momento que a gente vê o tanto que isso causa riscos à saúde, tanto da população quanto do meio ambiente, a gente começa a tomar conta da parte inicial, que é a geração do serviço, né? É o que a gente falou também na semana passada. Tomar conta daquilo que vai, da matéria-prima que a gente usa, do que a gente vai, do desperdício de material que a gente faz, tá? Quanto mais material a gente desperdiçar, até porque material odontológico é muito caro, mais resíduo a gente vai ter, tá? E um outro objetivo do programa de gerenciamento de resíduos é reconhecer e segregar os diversos tipos de resíduos do serviço de saúde, tá? Então, isso aí é de cada membro da equipe. Um membro da clínica, por exemplo, uma secretária, ela nunca
não vai saber separar cada tipo de resíduo, como a gente está aprendendo aqui agora, tá? Como o técnico sabe reconhecer, como auxiliar, como o próprio dentista, tá? Então, por isso que cada função tem que ser determinada. E o outro objetivo é padronizar o descarte correto, tá? É o que a gente fala, é encaminhar para a disposição final correta. Para o tratamento e para a disposição final correta. A implementação desse programa de gerenciamento, ela se tornou obrigatória, tá? A partir da resolução 306 de 2004 da Anvisa. Então, todos os estabelecimentos que produzem algum tipo de resíduo de saúde, né, de lixo contaminante, lixo perfluorocortante, lixo químico, todo estabelecimento tem que tem que implementar o programa de gerenciamento de resíduos, tá? Como o consultório odontológico, por exemplo, é um estabelecimento que produz resíduos de saúde. Só o consultório odontológico? Não. Hospitais, laboratórios, estúdios de tatuagem, um próprio salão, por exemplo, de beleza, onde tem manicure, tudo isso a gente produz, em todos esses ambientes, todos esses estabelecimentos a gente produz resíduos de saúde. Nem todos eles implementam o programa da forma correta, mas é obrigatória a implementação, tá? E aí a gente tem as etapas, a gente vai falar de cada uma delas separadamente do programa de gerenciamento de resíduos, tá? A gente vai começar ali pelos dados gerais, ali é do estabelecimento, não do laboratório. A gente vai começar pelos dados gerais, saber reconhecer qual o tipo de estabelecimento, onde a gente está implementando o programa. Definir a equipe de trabalho, tá? Qual parte da equipe será responsável por administrar, qual parte será responsável por fiscalizar se esse programa está sendo implementado, se o descarte está sendo correto, qual parte vai atuar na segregação, no descarte dos resíduos, no transporte, tá? E a terceira etapa é a classificação dos resíduos, que a gente já aprendeu na aula passada, e aí vem as etapas propriamente ditas do programa. Segregação, acondicionamento, identificação, coleta interna, o armazenamento temporário, armazenamento externo, coleta externa, o tratamento e a disposição final. E aí eu dei um destaque aqui para o tratamento, porque dependendo do modelo de programa, o tratamento pode vir nessa etapa, ou então ele pode vir em algumas, depois na hora que a gente falar de tratamento, vocês vão perceber que esse tratamento ele pode ser feito na parte interna da clínica ou na parte externa, tá? Até a disposição final. Então, os dados gerais do estabelecimento. Qual que é o tipo de estabelecimento onde a gente está trabalhando? É um estabelecimento de grande porte? É um estabelecimento que produz um grande volume de resíduos por dia? É um estabelecimento que tem... Qual que é o tipo de resíduo que mais predomina, que é mais frequente? Um lixo infectante, um lixo perfluorocortante... o lixo radioativo. Geralmente, por exemplo, em clínicas radiológicas, o lixo radioativo é o que mais predomina, né? E aí a gente tem que... A primeira etapa para a gente implementar o programa é saber o tipo de estabelecimento onde a gente está trabalhando. E aí, de acordo com o tipo de estabelecimento, a gente vai ver também quais são os tipos mais frequentes de resíduos de saúde. E o que isso vai... a definição dos tipos de estabelecimento e dos tipos mais frequentes de resíduos sólidos, ele vai deixar que a gente planeje o tipo de embalagem que a gente tem que ter na clínica, tá? Então, por exemplo, aquelas embalagens, aqueles tamboréis de alumínio, que é para lixo radioativo, tem necessidade de a gente ter no consultório? Ou por mais que seja uma clínica... de grande porte, uma clínica odontológica de grande porte. Não tem necessidade, tá? É uma clínica que produz por dia
um volume muito grande de resíduos infectantes? Então, qual o tamanho de embalagem de descarte que a gente precisa priorizar? Tá? Então, é um laboratório, por exemplo, de coleta de sangue, que tem que ter aquele saco vermelho para descarte de infectante. Então, tudo isso a gente vai poder definir melhor o que a gente vai precisar ter dentro da clínica. E aí, tomar consciência também do horário e da frequência das coletas. Isso aí de acordo com cada região, cada município. Então, ó, os exemplos aí, ó, que eu dei. Geralmente em clínicas radiológicas, né? Elas têm que estar munidas dos recipientes de descarte do lixo radioativo, tá? E num laboratório, por exemplo, de transfusão de sangue ou de coleta de sangue, que é um tipo de resíduo que é considerado altamente contaminante, eles têm que ter com frequência o saco de infectante da cor vermelha, tá? Que a gente, por exemplo, na clínica não tem necessidade, no consultório a gente não tem necessidade de ter. Geralmente a gente usa aquele saco branco leitoso. E no consultório, o que a gente precisa ter? Geralmente a gente precisa ter uma dessa caixinha, né, de pérfuro cortantes. E aí a gente já viu que a gente tem de vários volumes, de vários tamanhos, de várias larguras. Vai de acordo com o volume que a gente produz. Às vezes tem consultório que uma caixinha pequena dá para 1 mês, 2 meses. Então, geralmente, o lixo comum, né? Isso aí geralmente em todas as áreas da clínica a gente tem, tanto no consultório quanto na cozinha, áreas comuns, banheiro, recepção. Tá? Oi? Agora eu vou começar a pôr na caixinha. É bom, né? E o lixo de resíduos químicos, tá? Geralmente é o que a gente precisa ter dentro do consultório. O de resíduos químicos, o de resíduos infectantes e a de pérfuro cortantes. O lixo comum também. A segunda etapa do plano de gerenciamento, definir a equipe de trabalho, tá? Então, quem vai participar do programa, da implementação, da atuação do programa? Geralmente tem a interação de toda a equipe, tá? Desde os dentistas e auxiliares que estão ali em contato íntimo mesmo com os resíduos, até faxineira, pessoal da limpeza, as secretárias, numa clínica de grande porte, geralmente a gerente, administrador, tá? Porque se a gente parar para pensar, se o dentista acabou de atender e ele mesmo já deixar mais ou menos separado, ele mesmo já descartar a luva no lixo contaminante, aquilo que ele usou de descartável que é para o lixo contaminante, isso aí já ajuda, já facilita, por exemplo, o trabalho do auxiliar que vai vir limpar. Ele já está ajudando na segregação, na separação dos tipos de resíduo, tá? Da mesma forma como a faxineira, por exemplo, pode saber separar um lixo infectante de um lixo comum, tá? Isso aí vai de cada ambiente, porque geralmente, às vezes, em consultórios menores, a pessoa, às vezes, que é responsável por fazer a marcação, né, a parte da secretaria ali, também é responsável pelos serviços de auxiliar e serviços de limpeza. Então, isso aí vai de cada estabelecimento, tá? E a definição das etapas de trabalho, que a gente vai ver aí agora as etapas mesmo. A classificação dos resíduos gerados. Então, todos os profissionais que estão diretamente ligados à implementação do programa de gerenciamento de resíduos, eles têm que saber, ter a capacidade de identificar os tipos de resíduos e saber separar, tá? Então, vocês têm que estar conscientes de cada grupo de resíduos e qual tipo de material que a gente trabalha pertence a cada grupo.
e tem que ter a capacidade também de agrupá-los de acordo com suas características, tá? Então, por exemplo, a gente trabalha numa clínica de grande porte, a gerente, ela vai saber separar os resíduos? Não, nem sempre, né? Na maior parte das vezes, não. Geralmente, não. Então, qual pode ser a função dela? Fazer, às vezes, ser responsável por pesquisar o preço das embalagens, entendeu? Ver o horário de coleta dos resíduos, como que funciona, onde é feito o armazenamento externo, tá? E aí cada um tem uma função. Geralmente, a nossa função de auxiliares, de técnicos e de dentistas é saber, a gente tem que saber separar, tem que ter capacidade de saber separar e identificar cada tipo de resíduo. Isso é imprescindível. Então, mais uma vez, a gente vê, né, só para vocês gravarem bem o símbolo aí, o grupo A, risco biológico, grupo B, risco químico, grupo C, risco radioativo, o grupo D são os resíduos comuns, que podem ser recicláveis ou não, e o grupo E é o grupo dos resíduos perfluorocortantes. Então, a primeira etapa do gerenciamento de resíduos é a segregação. A segregação nada mais é do que a separação dos resíduos, tá? E aí ela já começa dentro do próprio consultório, tá? E como eu falei, o próprio profissional que está atendendo, ele já pode começar a segregar os resíduos ali, tá? Como eu falei, jogar uma luva usada no lixo contaminante, tá? O papel que secou a mão no lixo comum, saber separar. Por isso que a gente é obrigatório que sempre tenha um lixo contaminante e um lixo comum dentro do consultório, tá? E geralmente um do lado do outro. Essa separação ela é feita de acordo com as características físicas, químicas e biológicas de cada resíduo, tá? Então, por exemplo, as características físicas. Qual que é o tamanho desse resíduo? É um resíduo mais frágil, de vidro, que quebra, é de plástico, o armazenamento a gente não tem que ter tanto cuidado, é um tipo de resíduo que a gente tem que ter cuidado ao transportar. As características químicas, é um lixo tóxico, é um lixo que pode poluir água, que pode poluir solo. E as características biológicas geralmente são um lixo contaminante ou não, tá? E aí, geralmente, eu até coloquei o papel grau cirúrgico aqui, porque se vocês forem parar para pensar, o plástico ele demora muito mais tempo do que o papel para deteriorar, tá? Mas é claro que a gente não vai ficar descartando separado, a gente descarta no lixo comum, no lixo infectante, tá? Mas é uma diferenciação das características químicas, por exemplo, tá? O alimento, por exemplo, ele degrada muito mais rápido do que o papel e do que o plástico. E aí também a gente tem que estar bem atento ao estado físico, tá? Então, por exemplo, é o que eu falei, os líquidos de revelador e de fixador, tá? Aquilo que a gente já vai descartar. Geralmente a gente coloca em frascos de plástico com a tampa rosqueável e na hora de descartar, atingir os 2/3 da capacidade total, veda bem a tampa e descarta no lixo de resíduos químicos, tá? O amálgama, por exemplo, geralmente fica aquele pozinho, né? Então, a gente também, vocês não vão jogar aquele pauzinho direto no saco de resíduos químicos, tá? Sempre num pote. Isso é importante também a gente observar, porque o transporte geralmente do lixo úmido, né? Do lixo líquido que a gente fala, geralmente a gente tem que proteger mais. Então, é por isso que a gente coloca em frascos, porque se a gente coloca no saco, geralmente ele pode vazar, tá? Então, sempre tomando cuidado para isso e também para as lâminazinhas de chumbo das películas de raio-x, tá? Dando preferência para potes de plástico e com tampa rosqueável. E
a separação também de acordo com os riscos oferecidos, tá? Então, o lixo pérfuro cortante na caixinha, tá? A gente vai ver mais pra frente aí que ela é bem reforçada, justamente para evitar os acidentes pérfuro cortantes. O lixo químico, mais uma vez, principalmente o líquido que pode causar poluição da água, a gente tem que colocar em potes que a gente possa vedar bem na hora de descartar, tá? O lixo contaminante, por exemplo. Então, isso é a separação dos resíduos, a gente faz de acordo com todas essas características, tá? Tanto físicas quanto biológicas, químicas e o estado físico também, do que a gente está manipulando, do tipo de resíduo que a gente está manipulando. A segregação é uma etapa que o ideal é que ela ocorra no momento em que foi gerado aquele resíduo, tá? No momento e no local. Então, por exemplo, é o que eu falei, se a gente já faz a separação do resíduo dentro do consultório onde aquele resíduo foi gerado, onde aconteceu o atendimento, a gente já tem um transporte mais seguro, tá? Do que, por exemplo, você pegar a bandeja cheia de gases contaminada e levar até a esterilização. Nesse caminho que você está percorrendo, a gás pode cair, um sugador contaminado pode cair, tá? Então, se você já tiver aquele lixo de resíduo contaminante, depois você vai transportar na embalagem própria para resíduo contaminante, que é uma embalagem mais reforçada, não tem tanto risco de cair ou de causar algum acidente, tá? Então, por exemplo, o resíduo que foi gerado no consultório, o ideal é que a segregação já aconteça ali dentro do consultório. E mais uma vez eu falo que por isso a importância de ter os dois tipos de lixeira. O pérfuro cortante, a gente não vai ter uma caixinha de pérfuro cortante em cada consultório, tá? Geralmente a caixinha de pérfuro cortante ela fica na esterilização, mas geralmente os pérfuro cortantes a gente consegue levar eles com mais facilidade. Mas geralmente o ideal é que ocorra a segregação já dentro da onde foi gerado. Então, por exemplo, no consultório, na área de esterilização, tá? Onde geralmente são descartados os pérfuro cortantes, no escritório e nas áreas comuns em geral, tá? Então, por exemplo, áreas comuns em geral e escritório sempre um lixo de resíduos comuns. Na área de esterilização, o lixo de pérfuros cortantes, um lixo comum, o lixo contaminante de resíduos infectantes e o lixo de resíduos químicos. E no consultório, o lixo de resíduos infectantes e de resíduos comuns. Tá? O lixo de resíduos comuns, geralmente ele está presente em todas as áreas da clínica. Recepção, esterilização. Então, por exemplo, a gente acabou de atender. Dentro do próprio consultório, a gente já pode descartar gaze, luva, dentro do sugador descartável, dentro do lixo contaminante, tá? A pontinha, que é um pérfuro cortante, a ponta da seringa, geralmente a gente vai transportar até a esterilização, onde fica a Descarpac, tá? Geralmente a gente leva para esterilização e sempre o lixo de resíduos infectantes do lado do lixo de resíduos comuns, tá? E sempre com a etiqueta de identificação. O que é proibido fazer durante a etapa de segregação? Segregar o resíduo posteriormente, separar posteriormente os resíduos. Por exemplo, juntou aquele lixo todo, jogou no saco e depois vai abrir o saco para pegar e separar cada lixo. Isso aí não tem hipótese de fazer, não existe, porque o risco de contaminar é muito grande, tá? E a gente acaba perdendo tempo e tendo mais trabalho. E reaproveitar os sacos ou embalagens, tá, gente? Porque eles já são feitos de um material mais resistente justamente para não furar, não perfurarem, não rasgarem facilmente. Então, se a gente reaproveitar, a gente vai correr esse risco mais frequentemente, tá?